Salve seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo de hoje, falar sobre Neymar, Kingsley, craque Neto, SAF no Santos. Quero dar minhas opiniões com relação a isso. Convido você a deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ser membro do canal. Clica no botão seja membro aí, faça parte da família Vem Pro Peixão, tá certo? Tem grupo no Telegram exclusivo, vídeos exclusivos que eu vou gravar o meu já já pra galera do grupo também, tá certo? E também encontros exclusivos com os membros a cada 6 meses, tá? Deixe seu like aí que é muito importante. E vamos falar sobre o Neymar. Eu sei que é complicado, né? Não deveria, mas é complicado. Porque o Neymar não tá jogando, né? O Neymar vai voltar a jogar muito provavelmente no jogo contra o Fluminense. Ainda não sabemos como vai ser a gestão de minutos. Acredito que o Neymar volte já começando jogando, né? Acredito que a recuperação dele já tá finalizada. Ele já pode jogar amplamente aí. Me desculpe se eu ficar com a voz um pouco anasalada, tô meio gripado, tá certo? Mas acredito que ele já volta 100%, né, dentro do que a gente espera, que ele já jogue de cara, né? Não vou garantir resultado. Eu acho que o Santos não é favorito contra o Fluminense, o momento não é bom tecnicamente falando, tá certo? Não é só o Neymar não é o mesmo de 12 anos atrás, que ele bota a bola debaixo do braço, resolve todos os jogos. Eu acho que ele tem momentos que ele pode fazer isso, né, falando como atleta, antes de entrar no pormenor de cidadão, homem, etc, e relacionamento e relação com o Santos e com as outras coisas, tá? O fato é que o Neymar vai voltar a jogar contra o Fluminense, se ele não se contundir de novo, né? Acredito que não vai acontecer. Eu acho que o Santos acho que tá sendo mais responsável agora na gestão de minutos dele. Acho que ele falhou também na gestão de minutos no Campeonato Estadual, mas vamos ser honestos, foi legal ver ele 7 jogos seguidos, né? Foi legal, né? A gente esperava que ele jogasse contra o Corinthians, óbvio que esperava, óbvio que foi frustrante, a gente esperava que ele já tivesse de volta contra o Vasco, né? A gente queria. E eu não vou me excluir disso, eu também queria. Mas vamos lá, a gente tem que ser responsável, né? O clube tem que saber trabalhar os minutos dele. É uma lesão muito grave da qual ele voltou, enfim, né? E a gente espera que ele esteja prontamente disponível para poder desempenhar tecnicamente o que ele sabe. A gente sabe que o Neymar joga bola, gente. Por favor, né? Não vamos excluir isso da equação, como muita gente está fazendo aí, inclusive certos apresentadores de TV, né? E a gente vai falar sobre ele agora. O Neto, que eu sempre tive bastante apreço, tá? Sempre tive bastante apreço, sempre falei do programa dele. Eu acho que é um comunicador importante no cenário da mídia esportiva brasileira, tá? Eu não desconsidero as coisas que o Neto fala. Eu acho que ele fala abobrinha, mas ele fala muita coisa boa também, né? Como qualquer ser humano, todo mundo falha, todo mundo acerta, tá certo? Né? Dentro do normal, tá? Dentro do nível normal de convivência, tá? Não tô falando de extremos, mas dentro da normalidade. O Neto é um cara que fala suas coisas, né? Fala, passa do ponto e muitas vezes fala coisas boas também, tá? Mas o que eu quero falar com relação ao Neymar, e eu quero falar especificamente sobre as falas do Neto. Gente, todas as vezes que o Neto se manifestou com relação ao Santos, desde que o Santos entrou nesse espiral de crise que culminou no rebaixamento, toda vez que ele se manifestar contra o Santos, e eu acompanhei, tá? Então eu tenho propriedade pra falar. Sempre com carinho, né? Com um respeito, mas com uma dó. 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 Né? O Santos despertou dó. E que é horrível de sentir no que tange a futebol, tá? Dó dos adversários, dó dos comentaristas, dó. Né? Uma coisa é você valorizar a grandeza de um clube, por exemplo, o Internacional, o Grêmio. Você vai falar com respeito à grandeza dos clubes, das instituições, até nossos rivais aqui, tá? Pra acompanha no Futirinha sabe, né? Eu sempre falo com muito respeito aos rivais, quando eu tô analisando, quando eu vou fazer vídeo de um clube especificamente. Já fiz do São Paulo, já fiz do Botafogo, já fiz do Flamengo, do Vasco, já fiz de vários clubes, especificamente de cada clube, em algum momento, falando sobre aquele clube. Eu sempre tento pro mais respeitoso possível, porque eu tento me colocar na posição de um analista mas também de uma pessoa que acompanha aquilo ao dia a dia. Então, quando eu vou falar de algum clube, o mais recente foi o Coritiba, né? Foi o clube que eu falei, tirando o Santos, né? Que eu falo sempre como torcedor, óbvio, mas foi o clube que eu falei por último, falando do Coxa, né? Da situação que o time vive ali com a SAF, da Tricorp e tal. Eu tento sempre me colocar na pele de um torcedor, de como ele deve estar se sentindo para analisar aquele momento. Então, esse é o meu modo de analisar as coisas, tá? Diferente de ter dó. Você tem dó de certas situações, mas com especificamente do Neto, toda vez que ele vinha se manifestando do Santos, até ao retorno do Neymar era com uma dó,
com, né, olha, né, vamos ajudar o Santos não merece o que tá acontecendo e tal. Pois bem. E tem uma fala do Neto do dia 3 de abril do ano passado, de 2024, que o Neto fala categoricamente, o Neymar não volta pro Santos, ele vai vir jogar pro Flamengo, vai vir jogar no Flamengo, e vocês podem me cobrar dessa informação, tá? O fato é que desde que começou o burburinho do retorno do Neymar, a postura vem mudando um pouco, não só dele, mas de algumas pessoas da mídia, tá? Né? Primeiro, muito desse discurso, ele não volta, ele não vai voltar pro Santos, ele não vai voltar. Gente, eu tô batendo essa tecla de voltar pro Santos já faz mais de um ano. Eu falei, o Neymar vai voltar. Não sei quando, acreditava que viria agora no meio do ano, tá? Depois do final dessa temporada europeia e da Arábia Saudita, que encerrando o contrato dele com o Al Hilal, ele voltaria agora no meio de 2025. Essa era a minha é, é, esse era meu prognóstico quando eu falava sobre esse assunto, tá? Não que ele voltaria em janeiro. Mas desde que começou esse burburinho, que ele voltaria para o Santos e tal, desde que começou essa reaproximação dele voltar a entrar como torcedor ali, frequentar a Vila Belmiro e toda aquela coisa de relacionamento voltando a ser fortalecido entre as partes, começou meio que uma mudança no discurso. Ele não vai voltar, ele não vai voltar, ele não vai voltar, e já já eu falo do Neymar comportamento, tá? Que eu também tenho coisas a falar. Ele não vai voltar, ele não vai voltar. Voltou. Primeiro momento que ele voltou, ele não vai jogar, ele não vai jogar, ele não vai jogar. Jogou. Tudo bem que ele se contundiu, né? Mas a partir do momento que ele joga, até antes dele se contundir, ninguém falou um pio, tá? Era, ele não vai aguentar 2 jogos, ele não vai entrar em campo. Entrou em campo, tal, jogou 7 jogos seguidos. Teve lá a lesão, que começou muito leve, ela deu uma agravada, também por culpa do Neymar, e eu vou chegar lá, tá certo? Mas entrou em campo. Não vai entrar em campo, não vai entrar em campo. Depois o discurso passou assim: ele vai embora. Acabou o contrato, ele vai embora. Acabou o contrato, ele vai embora. Inclusive, o Pepe até me mandou um pouco antes de eu gravar esse vídeo. Olha, o André Cury já tá. Saiu uma matéria no Estadão, né? O André Cury já tá trabalhando pro Neymar voltar pra Europa. Ele não vai ficar no Santos e tal. Então, assim, toda hora tá esse burburinho. E por que eu tô falando isso? A gente tem que entender que o Neymar, tá? Querendo ou não, sendo Santista ou não, independente do clube que você torça, tá? O Neymar, ele é um cara diferente, eu não tô nem falando da parte técnica, eu tô falando da parte midiática. O Neymar é um cara diferente com relação aos outros atletas, tá? Por exemplo, vou comparar com o Memphis, que acho que o Memphis e o Gabigol, nos últimos anos, são os jogadores mais hypados em cenário nacional, assim, que se fala muito e tal, né? Acho que o Hulk tem seu peso também. E não tô, de novo, não tô comparando técnica, tô falando de mídia, tá? O Neymar é, assim, é tão além desses caras, midiaticamente falando, que eu acho que a gente até se desacostumou com relação a isso, de uma presença midiática tão forte em solo brasileiro, tá? Porque assim, a último grande burburinho envolvendo um atleta do futebol brasileiro, eu lembro de dois. O Memphis indo na favela lá pra gravar o clipe dele lá com o Ariel, né? E também anteriormente quando o Gabigol foi buscado lá pelo Alexandre Frota durante a pandemia, escondido lá da mesa de pôquer, lá naquele encontro lá, né? Durante o enclausuramento da população, né? Então, eu lembro disso. E se você pegar coisas do Neymar, qualquer coisa, cara, qualquer coisa repercute de todas as maneiras possíveis. Ai, nossa, e eu vou te falar uma coisa bem idiota, mas você pode ter certeza que se o Neymar ligar o celular dele agora, fazer um story, peidei fedido, fazer um story zoando, peidei fedido, e postar no stories dele do Instagram, você pode ter certeza que amanhã vai ter um monte de gente, logo em seguida, né? Olha que moleque, olha que mimado, caramba, né? O cara tanta coisa preocupado e o cara fazendo piadinha, sabe? Por quê? Porque ele tem tanta mídia, tanta mídia, tanta mídia. Ele é um veículo de mídia. Atletas desse tamanho são veículos de mídia. A gente tem que entender isso. Que qualquer coisa dele vai viralizar. Qualquer coisa, tá? Pro mal e pro bem. Até na exaltação, mas também na crítica. E por que que eu falo isso? Cara, o Neto, depois do retorno do Neymar, o primeiro momento foi de, pô, voltou pro futebol brasileiro, legal, não sei o quê. Até o primeiro encontro entre Santos e Corinthians ali na Arena Corinthians, que o Neymar é muito solícito com o filho dele e tal, e etc. Ele faz um post agradecendo. A partir dali, cara, é só porrada. E tá tudo bem, tá? Não é esse o ponto aqui. Mas é só porrada. É só descendo a lenha.
E, lógico, vem o assunto de Kings League, vem a pipocada, né? Chama o Neymar de pipoqueiro, ex-jogador em atividade, né? Todo aquele papo de ídolo artificial que ele já falou no passado, volta todo esse negócio, né? O Neymar faz uma resposta, né? Num tweet ou num comentário de Instagram, pronto, já é tema para mais 5 programas do Neto. E tá tudo certo, cara. Cada um atira com as armas que tem à disposição, tá ligado? O Neto tem as armas dele para conseguir audiência, bater no Neymar, afinal, traz audiência pra caramba, tá? Funciona muito mais do que você tentar ser um pouco mais calmo e ponderado no que tá fazendo, que é o meu caso aqui. Eu tô tentando analisar a situação, né? E isso viraliza, né? O que me incomoda muitas vezes é que nós, como torcedores do Santos, e aí, cara, eu tô tentando afastar isso, diferenciar torcedor do Santos e o torcedor normal de outros clubes. Nós, torcedores do Santos, sim, temos que olhar o Neymar de maneira diferente. E por que que eu argumento em cima disso? E, de novo, já vou entrar na parte comportamental que eu tenho coisas a falar. O Neymar, pro Santista, ele tem um peso completamente diferente do que para qualquer outro torcedor. O torcedor dos outros clubes, os quais o Neymar nunca jogou, e o Neymar é ídolo de vários deles, você pode ter certeza absoluta disso. Eles passaram a atacar muito mais depois que ele voltou pro futebol brasileiro e não veio para certos clubes. Ele veio pro Santos. Mas, enfim, nenhum torcedor de qualquer outro clube do futebol brasileiro teve o Neymar como jogador do seu clube. O Santos teve. E o Neymar já escreveu no Santos uma história muito bonita e riquíssima. Já escreveu. O Neymar é o maior artilheiro do Santos pós-Pelé. Ele é o maior artilheiro do Santos pós-Pelé. Que, cara, é uma coisa muito fora da curva, tá? Tem ídolo de clube gigante aí do futebol brasileiro que não tem o tanto de gol que o Neymar tem. O cara é ídolo idolatrado, tá? Então vamos lá. O Neymar é o maior ídolo do Santos pós-Pelé também, eu acho, né? Eu acho que envolve tudo, tá? Eu tenho outros ídolos, tá? O Neymar não é o meu maior ídolo no Santos, o maior ídolo do Santos é o Giovani, né? Tem outros ídolos que eu me identifiquei muito, a geração 2002 me impactou demais, né? Que eu tinha 18 anos, então, tudo isso. Então, assim, eu tô tentando me afastar desse pormenor também, tá? Mas, para nós santistas, o Neymar ele tem um peso diferente e sim, nós temos que analisar ele com outro prisma. A gente não tem que analisar com o olho do geral. O nosso olho para o Neymar com relação às atitudes dele e ao que ele faz tem que ser diferente. Não que, e aí entra a minha parte de análise no comportamento, não que a gente tenha que aceitar e entender tudo que ele faz. A gente só não pode comprar o barulho de todo mundo. Entende? Quando o Neto vai e taca pedra, e taca pedra, e taca pedra, e eu tô vendo um monte de torcedor do Santos comprando esse barulho e excluindo a história que o Neymar já escreveu no clube e falando que é só o agora e não sei o que, eu fico incomodado, tá? Eu não sei se as pessoas são muito jovens que não se lembram do que aconteceu no passado ou se simplesmente resolveram ignorar, tá? Lógico que você não pode simplesmente fazer vista grossa para tudo o que acontece. Lógico, tá? Mas você não pode excluir a história desse arranjo todo. Porque a história aconteceu. Ela foi um fato. Né? O Santos é tricampeão da Libertadores porque ele estava lá. O Santos ganhou sua primeira Copa do Brasil porque ele estava lá. Tá certo? E não, de novo, eu não estou dizendo que não ocorreram erros ou que não aconteceram coisas que não nos agradaram ao longo dos anos. Até na relação Neymar-Santos, ao longo dos anos, teve muitas nuances e acontecimentos de afastamento, reaproximação e etc. Agora, dito isso, né, de só falar pra você que é torcedor do Santos, não compra o barulho de todo mundo. O que mais esses caras querem é que a gente compre o barulho de todo mundo, cria animosidade, o cara fala: "Ah, quer saber? Eu vou embora". Tá com dane-se, tá ligado? Tem isso, tá? Acho que na maioria não é assim, tá? Eu acho que o mundo real é bem diferente do mundo de rede social e eu tô falando isso com propriedade de quem trabalha nesse meio. O mundo real é bem diferente de rede social, né? No mundo real as pessoas não vêm te atacar de falar um monte de merda que elas têm coragem em rede social. Você pode olhar no campo de comentários dos dois canais que eu tenho, esse e o Futirinhas. Ninguém tem coragem de falar uma coisa dessa, das coisas que falam em comentários, tanto de YouTube quanto de outras redes sociais, tá? Pra ao vivo. Ninguém tem. E até hoje não aconteceu, eu tô há 15 anos fazendo isso. Só pra deixar isso muito claro. Mas, vamos lá, a gente tem que falar de Kings League, né? Ponto. Não gostei, e eu tô falando da minha opinião. Não gostei de o Neymar ter ido até o vestiário
do jogo contra o Bahia e ir pra casa depois. Ele tem direito de fazer isso? Tem todo o direito de fazer isso. Ele mora perto do estádio? Mora perto do estádio, pode ver o jogo pela TV, é confortável pra ele, tá na casa dele, tá confortável, tá de boa, tá com a família, sentado no sofá, né? Mas já estamos falando do, como o Caixinha disse no final do jogo, ele é o nosso capitão, ele é o nosso líder. Um líder, um capitão, no meu modo de ver, ele tem que representar mais do que simplesmente dar um discurso e voltar para casa. Aí, cara, é um pouco de gestão de imagem que eu acho que precisa ser bem trabalhada, tá? E eu tô falando isso porque eu sei que, não sei se o Neymar assiste, tá? Mas eu tenho certeza que amigos dele assistem aqui, tá? Inclusive já conversei com alguns. Eu sei que eles assistem, né? Então aqui é só a minha opinião, eu não vou deixar de dar minha opinião porque pode chegar mal no ouvido dele. Isso de verdade, eu não me importo com isso, tá? Mas é, eu acho que ele devia gerir melhor essa parte, né? Isso faz parte de estar envolvido com o clube e com o torcedor. Porque afinal, se você é um capitão, se você é um cara que as pessoas se espelham, é interessante, é importante que você esteja ali presente, né? Sua presença é importante. Não sentado no banco, né? Porque afinal você não tá disponível, mas ali no camarote, tá torcendo. Tem um camarote do Neymar, da família Neymar ali na Vila Belmiro agora. Ele poderia muito bem ter ficado ali nesse jogo, em outros momentos, ter viajado com o elenco pro Rio de Janeiro. Eu acho que isso faz parte do relacionamento, tá? Mas também eu entendo que a gente tem cobrado isso dele, né? Mas a gente não cobra de outros jogadores que, por exemplo, estão machucados e não vão nos jogos, né? Alguns vão, obviamente, né? Tô falando num contexto geral. A gente não tem cobrado, por exemplo, né? Se o Memphis não tiver disponível e não for ali na Corinthians, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada, cara. Você pode ter certeza, não vai ter essa cobrança. Bom, tô falando do time que foi campeão recentemente, mas sei lá, se o Rafael Veiga tiver machucado e não for Arena Palmeiras, né? O Allianz Parque, ninguém vai fazer textão reclamando da presença dele, da falta de identificação dele com o clube. Não vai ter. No caso Neymar, por causa do tamanho midiático que ele tem, vai ter isso, cara. E a gente tem que entender que esse bombardeamento de informações e opiniões acerca do Neymar vão acontecer todos os dias, o tempo inteiro. Vai acontecer porque ele tem essa proporção e esse tamanho. Falar dele atrai atenção em qualquer nível. Esse vídeo vai atrair mais atenção porque tem o nome dele na capa. Pô, cara, isso é fato, tá? Mas, de novo, eu não gostei. Especialmente, tô falando eu não gostei desse tipo de atitude. Eu não acho que é legal, mas eu entendo que ele faz as escolhas dele, cara. Ele é uma pessoa, ele tem direito a escolher as coisas dele. Posso concordar? Posso. Posso discordar? Posso. É o meu ponto de vista. Eu acho que ele deveria ter ficado ali no jogo, né? Como torcedor, acompanhando do camarote dele, né? Óbvio que a atenção ia voltar para ele, né? Eu não sei se. Né? Não sei, tô só divagando aqui. Se o cara falou, bom, se eu ficar aqui, todo mundo vai ficar me filmando, ninguém vai se importar com o jogo, sei lá. A gente sabe que isso é complicado e a gente sabe que isso acontece, né? A gente viu que toda vez que ele veio até o Santos, muita gente ficou prestando atenção nele e pouco ligou pro jogo, né? Então, não sei se pensa nisso também, mas de novo, mesmo que isso seja um pensamento, independente disso, estar ali, principalmente nos jogos dentro de casa, que você não está disponível, mas você é o líder e é o capitão do time, você está ali como uma referência. O líder também está presente, mesmo que você não esteja em campo, mas você está presente no ambiente, né? Na liderança. A liderança faz parte de tudo. Você não gere só dentro de campo, você gere o ambiente. E, cara, de verdade, isso também a gente tem que levar em consideração. Você vê ele presente no CT, ele vai no CT da base, ele foi no CT das meninas, ele tá se fazendo presente ali, né? Institucionalmente também você vê ele presente. Mas óbvio que isso não é tudo, tá? Com relação à Kings League, que é o assunto, né? Que ele não foi pro jogo do Santos, ele foi pra Kings League e tal. Eu também penso parecido, eu não gosto, tá? Eu não gosto. Tô cobrindo a Kings League lá no Fute GG, no nosso novo programa no Futirinhas. A gente tá fazendo a cobertura, a gente fala dele, mas eu pessoalmente como torcedor também não gosto, tá? Mas eu não acho que isso é a cobrança pra falar, pô, por que você foi pra Kings League? Ali, cara, assim, eu não tenho esse conhecimento, eu só tô supondo, assim, bom, tem um contrato, ele é um presidente de clube, ele, sei lá, se ele assinou nesse contrato junto com o Piquet, que é amigo pessoal dele, de que nos jogos aqui no Brasil, né, dos eventos da Kings League, ele vai estar presente até para atrair mais atenção, patrocínio, né? E assim, o Neymar fica sentado lá, cara. Isso aí, cara,
Fisicamente, isso não tem peso nenhum, tá? Ele pega um carro, um helicóptero, sai de um lugar, vai para outro, quase não anda, senta lá e assiste um jogo e interage com a galera que tá ali do lado dele, tá? Estar presente ali é muito mais na parte é, comportamental do que na física, tá? Que tem muito disso no incômodo também. Ah, ele vai ali, é porque ele não se cuida, sabe? Eu acho meio bobo até fazer isso. Tipo, o jogador não se cuida porque ele foi num evento, ele foi jantar. Eu volto naquele meme do Roberto Dinamite, né? Que viralizou muitos anos atrás no Orkut, né? O Vasco em crise, em puta crise e tal. Aí um torcedor bota na comunidade do Vasco. Nossa, acabei de encontrar o Dinamite num restaurante. O time nessa situação e o cara jantando. É isso. Aí os caras zoando embaixo. Não é possível. Só falta ele ter almoçado mais cedo. E fica meio que isso, cara. É repetição dessa mesma coisa. E aí eu venho e falo um negócio desse que pra mim é uma obviedade. Na minha cabeça é óbvio, tá ligado? De novo, eu não gosto. Eu não faria. Eu não gosto. Eu não acho legal. Eu não acho legal. Mas criar isso, pegar isso e usar como subterfúgio de que, olha, por isso que ele vive machucado. Pô, cara, eu acho desonestidade intelectual. E quem insiste nisso, mesmo quem tem veículo de mídia, usa isso como se isso fosse um argumento, pra mim é má vontade, cara. Entendeu? E de novo, eu não gosto, eu não acho legal, eu não faria isso, eu não faria. Mas eu não posso colocar a minha régua moral e cobrar de uma outra pessoa que ela se adapte à minha régua moral. A minha é assim, a dele é diferente. E a de outro atleta vai ser diferente. Eu posso fazer N críticas e vou fazer quando eu achar justo. Mas eu acho desonesto usar isso como um argumento. Você pode falar, pô, do carnaval, acho válido. A do carnaval eu acho válido. Entendeu? Eu não faria nunca o que ele fez no carnaval. De, pô, acabou de machucar, senti um pouco a coxa. Pô, velho, tava marcado aí lá na Sapucaí, eu não vou não, cara. Vou ficar de folga, vou ficar em casa, vou cuidar aqui do negócio, porque é pior se eu aparecer lá e não conseguir jogar, vão tacar pedra em mim. Entendeu? Isso aí é gestão de carreira, não é só ele, mas tem um monte de gente ali. Mas pra quem assistiu Neymar, o Caos Perfeito lá na Netflix, tem um pouco disso, né? O Neymar pai fala sobre isso, né? Ó, eu tento certas coisas, ele tem as vontades dele, ele tem os desejos dele, ele vai fazer o que ele bem entender, ele é um homem adulto. E é isso, tá? Eu não faria, eu não gostaria, eu não acho legal, mas ele tem o direito de fazer, é folga, tá liberado e etc. Cada um age de acordo com a sua própria, suas próprias convicções. Não gosto, falei que não gostei, tá certo? Mas no final, o que, que a gente quer como torcedor do Santos? Ver ele em campo, ver ele jogando. Ele jogando em campo, cara, pode fazer a merda que for. Até falei pro Rafael, bem zoando, cara, ele pode dar a bunda pra um leprechal na Irlanda. Eu não tô nem aí, eu quero ver ele jogando, tá ligado? É isso. Meu objetivo é ver ele jogando e ver meu time crescendo midiaticamente, meu time crescendo em atenção, em é, sendo visto na mídia, pra mim é importante. Entendeu? E acho que a gente tem que entender e tem que analisar o outro pormenor. Né? A volta do Neymar gerou muito benefício midiático para o Santos. Cara, o Santos, desses primeiros 12 jogos aí do Brasileirão, em 5 ou em 8, eu não lembro agora, a matéria tem lá no Diário do Peixe da Laura Marcelo, vai passar em TV aberta. Quando? Quando? Desde que você se entende por gente, os jogos do Santos passam em TV aberta. A maioria. Pega alguns períodos históricos. Finais de Brasileiro de 95, isso eu lembro, tá? Finais de Brasileiro de 95, por quê? Porque tava nas finais, os outros não chegaram, o Santos chegou aí, tá passando, passava, tá certo? Mas no campeonato um todo, não, nem sempre. A geração 2002 no final do campeonato, porque era mata-mata e o Santos foi passando, e aí também teve toda a exposição midiática. O ano de 2004 gerou muita repercussão midiática na mídia e aberta, tá certo? E você tinha uma divisão também, Globo, Band, que passavam jogos, eu não lembro se era Globo Band ou Globo Record, eu acho que era Globo Record na época, 2004, e na geração de 2010, que o futebol começou a encantar tanto, que a Globo começou a puxar jogos, né, pra TV aberta. Só. De resto, a gente se acostumou. Quem passa na TV aberta é Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O Santos, invariavelmente, num clássico ou num jogo muito importante, passa. De resto, a gente tem que se virar para assistir jogo do Santos. Então, cara, entenda que o impacto não é só campo, tá? É óbvio, o que eu mais quero é o campo, tá? Eu entendo, eu tô com você, tá bom? Você que tá aí. Pô, mas o campo é mais importante, eu concordo totalmente. Eu quero ver ele jogando, pra mim é o mais importante. Esse cara jogando, ele faz diferença, a gente sabe, independente se ele tá com 33 anos ou com 21. A gente sabe que ele em campo ele faz diferença positiva.
talvez num nível menor do que anteriormente, que você dava a bola no pé dele e só esperava a coisa acontecer. Agora é um pouco diferente, ele precisa de um entorno muito mais bem trabalhado, que o Caixinha precisa entregar isso, né? Ele precisa entregar isso, mas perceba que tem toda a outra parte também, né? As reformas no CT, as reformas na Vila Belmiro, a evolução no projeto de SAF que a gente tem falado agora. O Rodolfo fez um vídeo anteriormente falando disso, como é importante. Tudo isso tem muito mais coisa do que só o campo, entende, cara? Esse é o meu argumento. Então, por favor, cara, não cai no barulho dos outros. É muito fácil ficar dando porrada agora. Você pode ver que mudou o tipo de discurso. Pode ver e me cobrar aqui. Volta aqui, caramba, eu fui lá ver. Se eu tiver errado, me corrija. Era com dó. Passou a ser com raiva agora, tá? É fato do Neymar ter voltado. Mas os caras querem ficar com dó da gente. E, meu, numa boa, benevolência eu quero do nosso Senhor. Só. Dos outros, eu quero é raiva, eu quero briga, eu quero inveja, eu quero isso. Você tá com ódio? Beleza, morde as costas e vamos pra cima, mano. Vamos viver da vida. Perder faz parte do jogo, tá ligado? Também odeio perder. Mas o discurso e a história falando sobre o Santos nos últimos meses mudaram completamente. Tudo que vai falar do Santos ou é com desdém ou é com raiva. Mudou a conversa. Antes era pena. Ai, nossa, coitado do Santos. Quem vai ajudar esse clube tão grande? Agora é com raiva e com desdém, cara. É, vai cair, né? É, vai cair. Com esse time aí vai cair. Gastou dinheiro pra cair. Entende? Presta atenção, cara. Para um pouquinho, tá? Eu sei, e você tem todo o direito de ter raiva como torcedor do Neymar, tá? Eu não tô justificando sua raiva. Você tem todo o direito, tá bom? Eu entendo. Só tô falando pra não comprar discurso e não comprar ideinha torta de quem sempre teve dó, né? Que sempre tratou como, ai, coitadinho, né? Porque é muito legal tratar como um coitado ali, enquanto você tá tomando porrada de todo mundo, e aí vem um cara te dar uma ideia na mídia ali e fala, pô, coitado, vamos ajudar esse clube aqui, tá certo? Que é o mesmo jeito que a gente tratou a Portuguesa há muitos anos aí. Eu não quero isso, cara. Se é pra isso, eu prefiro é que seja raiva, que seja desdém. E, pô, a gente que é da mídia alternativa do Santos, a gente fala com respeito ao clube, cara. Então, por favor, vai lá. Não só faz de rogado, só acredita no que eu tô falando, não. Vai lá e presta atenção. Depois você volta aqui pra confirmar ou não o que eu disse. Vai lá e presta atenção. Não precisa ser agora, não. Puxa dos 6 meses que o Neymar, desse retorno aí do Neymar, desde do meio de janeiro aí, de fevereiro. Puxa. E começa a analisar programa a programa. Se dê esse trabalho. Depois volta aqui e vê se eu tô mentindo. Tá certo? Mas é isso. Eu quero saber a sua opinião, tá certo? E por favor, cara, não vem com o discurso bosta. Ai, passa pano, não sei o quê. Pensa que eu construí um argumento. Fiquei 20, quase meia hora argumentando em cima de falhas que eu acho que aconteceram, de erros que eu acho que aconteceram e de acertos também. Eu não tô só passando pano ou só elogiando, eu acho que tem muitos nuances no meio dessa história, entende? Então, calma, né? Para de analisar as coisas com o fígado. Presta atenção no argumento e constrói o seu, mesmo que você discorde. Olha, Edu, eu não gostei disso por causa daquilo que aconteceu. E tá tudo certo, né? Agora, quando vem só com argumento idiota, só com ofensa, meu irmão, de verdade, eu vou bloquear. Eu não aguento mais, né? Qualquer coisa que acontece no Santos, ou qualquer coisa que, tipo, a pessoa discorda, é só porrada, cara. Eu entendo sua frustração, mas sua frustração com derrota também é a minha. Sua frustração com o resultado ruim também é a minha. Só que eu não sou para-raio de ofensa, cara. De verdade, tá? Trabalho nesse meio, entendo que faz parte, mas eu não sou obrigado, né? Pode discordar, mas com argumento e com respeito ao outro, tá? Se me der porrada de volta, ou é bloqueio, ou eu vou dar uma porrada tão ou mais forte da que você me deu. Fechado? Tamo junto. Um abraço para todo mundo. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.